Mais uma vez, boa tarde, povo cristão. Aqui quem fala, e galera do YouTube. Aqui quem fala é o José Castor. E vem mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente. Hoje tem, amanhã tem e sexta-feira também tem. Sempre um versículo da Bíblia que muita gente interpreta errado. E eu criei esse canal para estar esclarecendo o que esse versículo, que muita gente tem interpretado errado, quer dizer. Bom, hoje na verdade não é um versículo, são 3, né? Uma passagem só, mas é em 3 versículos. Olha, em que a Congregação Cristã do Brasil, que muitos aconselham a fazer parte, interpreta errada essa passagem aqui. E ela está em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 4 a 6. Antes de eu estar lendo, amados, compartilhe, dê o seu like, dê o seu joinha, a sua opinião, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão é importante e fundamental para o andamento desse canal. Tá bom? Então vamos lá. Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e os põe ao vitupério. Vitupério é sacrifício. Bom, não só a Congregação Cristã do Brasil, mas também eu já vi cristãos lendo esse versículo e interpretando da maneira que eu vou ler aqui agora. Eles interpretam que aqueles que cometem pecado depois do batismo, ou seja, depois que é batizado das águas, que não tem perdão. Porque eles baseiam naquele versículo que diz: aquele que for batizado e crer será salvo. Então eles alegam, até mesmo como argumento, né, que cá entre nós é um argumento furado, de que aquele que é batizado não pode mais pecar. Sim, eles não estão 100% errados. Só que é o seguinte, não é isso que o versículo diz aqui. O versículo diz que eles alegam primeiro que aquele que peca não tem mais direito de obter perdão. Mas olha o que o versículo está dizendo aqui. Versículo 6. Recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Então essa parte, a congregação do arrependimento, eles ignoram.
Eles ignoram essa parte. Eles só usam a parte B do versículo 6, que diz assim, ó. Pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus. Eles têm na tese de que nós que levamos Cristo à crucificação. E de fato foi. Mas do que eles pecam? Da parte do perdão. Pois a própria Bíblia, mais precisamente o Novo Testamento, eles dão ênfase ao perdão. Jesus, ele nos diz para liberarmos perdão àquele que nos ofendeu. Porque se fosse assim, irmãos, a mulher adúltera não poderia ser perdoada. E Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera. Jesus Cristo teria condenado a mulher adúltera. Assim como o povo estava querendo que Cristo a condenasse. Viu? Amados, a Bíblia só existe um relato para as pessoas só um pecado que a Bíblia relata que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que é considerado imperdoável para Deus, para Jesus, ou para o próprio Espírito Santo. Esse é o único pecado. Agora, a congregação, eles alegam que aquele que comete fornicação ou adultério não tem perdão. Eu acabei de citar a mulher adúltera aqui. A mulher foi pegada em adultério. E a lei, né, os líderes religiosos da lei, estavam praticamente obrigando a Jesus condenar. E Jesus chegou e disse o seguinte: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Porque Jesus Cristo, quando fala que Jesus Cristo veio cumprir a lei, pessoal, é completar, é no sentido de completar, é fazer um cumprimento da lei. Não é que ele veio cumprir a lei. Nem tudo que está na lei Jesus cumpriu. Viu? Muito pelo contrário, ele quebrou muitas regras da lei. Então quando Jesus fala, está aí outro versículo aí. Quando Jesus fala, eu não vim revogar a lei, e sim cumprir, o sentido desse cumprir é complementar. Viu? Dar um cumprimento daquilo que já foi ordenado por Deus na lei. Esse é o outro versículo que eu queria esclarecer aqui. Então, no versículo de hoje, coloquei a congregação cristã do Brasil como exemplo, mas eu já vi cristãos também falando isso, das igrejas chamadas tradicionais. Ah não, o irmão pecou, não pode participar da ceia. Ah, o irmão pecou, não tem perdão. Que a ira de Deus caia sobre ele. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao trono de Deus, Jesus Cristo, o justo. Que ele vai advogar a causa.
Então, irmãos, esse é o sentido do versículo. A cristã do Brasil ignora a parte do perdão, na parte do arrependimento, que a parte A do versículo 6 de Hebreus capítulo 6 relata aqui. Então, para esclarecer, o único pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros pecados, se você pedir perdão para Deus, Jesus Cristo, Ele vai advogar na tua casa, pela tua causa. E Ele vai te perdoar. Porque a palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ok? Essa foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Esclarecendo a Bíblia Corretamente.